Se você soubesse que o seu trabalho seria avaliado pelo seu chefe amanhã, você faria alguma coisa diferente hoje? Homens Excelentes, o evento onde você aprenderá a fazer todos os dias o seu trabalho com excelência e ser recompensado por isso. Dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais, solteiros, pais e filhos aprendem o amor inteligente. Falando em pais e filhos, eu gostaria já de fortalecer aí este evento chamado Homens Excelentes, que vai acontecer neste próximo sábado, dia 7 de novembro. Sábado, 7 de novembro, às 10 horas da manhã, aqui em São Paulo, no Templo de Salomão e em várias localidades por todo o Brasil, nós teremos um evento somente para homens, homens que querem melhorar, que querem descobrir os segredos da excelência. Quando nós falamos de excelência, nós estamos falando de superioridade. Não no sentido de ser melhor que ninguém, de ser melhor como você está superior àquela pessoa, mas superior no sentido do seu trabalho, da qualidade do que você faz. E você sabe, a excelência é um dos caminhos mais certos para o sucesso. Então, se você quer descobrir os caminhos para a excelência, marque esta data no seu calendário. Dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil, nós teremos o mesmo evento. Eu postei hoje no meu blog uma mensagem com mais detalhes e você pode acessar o blog renatocardoso.com para saber mais detalhes deste evento. Você pai, você filho, você esposa, o evento é só para homens, mas eu tenho certeza que ele é o sonho de muitas mulheres que gostariam que seus maridos, filhos, assistissem este evento para se tornarem melhores. Então você pode convidar o seu marido, convidar o seu filho, divulgar esse evento e pedir que eles participem também. Sábado, 7 de novembro, às 10 horas da manhã. Nós estamos aqui com convidados especiais hoje, uma família, nós temos aqui mãe e filho, tudo bem, tudo Regina? Bom, Renato, tudo jóia. E o Fernando, tudo bem? Tudo bem. E ao lado do Fernando, a namorada, Tayane. Tudo bem? Todos eles, você vai saber exatamente como que a história deles se une, se junta e nós vamos também falar com a Raquel, que está aqui para dar a sua vista da perspectiva de uma jovem universitária. Isso. É isso? Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo bem. Que tem a ver um pouquinho com a história do Fernando, e a gente vai saber em que sentido aí isso aí combina, tá bom? Mas agora vamos assistir essa matéria que fala dos danos que o álcool causa no cérebro. Hoje em dia, muitos jovens estão começando cada vez mais cedo no vício da bebida. Preste atenção. Com uma turma de amigos, para muita gente, qualquer coisa vira motivo para beber. E se falando em jovens, então, em qualquer rodinha tem alguém com um copo na mão. O meu consumo é mais para fim de semana, às vezes é um happy hour, né, com o pessoal do escritório. Eu bebo, assim, depende da semana, eu bebo um pouco mais, um pouco menos, mais em festa. O que seria um pouco mais? Às vezes 2, 3 vezes por semana eu bebo, mas não toda semana, assim. Depende, tem semana que eu tô um pouco mais estressada, bebo um pouco mais, tem semana que eu tô mais tranquila, também não vou tanto no bar, mas toda semana com certeza sempre tem algum dia para ir no barzinho. E olha que eles estão cansados de saber dos efeitos do álcool no organismo. Às vezes você fica com o passo um pouquinho mais devagar, alguém te pergunta uma coisa, você demora mais para responder. Por exemplo, eu falo muito quando eu fico mais alcoolizado, tem gente que fala menos, fica mais quieto. Esses são danos visíveis, mas logo depois do excesso, os efeitos passam.
O problema são os danos imperceptíveis e é o que um grupo de pesquisadores americanos constatou. Os testes experimentais foram feitos com ratos jovens que receberam doses altas de bebida alcoólica. Depois, a bebida foi suspensa e os cientistas esperaram as cobaias se tornarem adultas. O resultado da pesquisa só confirmou o que os cientistas já imaginavam. O álcool faz mal ao cérebro, principalmente o dos jovens, que ainda está em formação. E algumas dessas alterações podem durar para sempre. O cérebro dos adolescentes, ele fica em formação, ele termina a formação dele mais ou menos aos 24, 25 anos. E o efeito de agentes externos nesse cérebro em formação é muito maior do que, por exemplo, em adultos. Os animais que bebiam com frequência apresentaram maior dificuldade de aprendizado e de memorização. É que os dendritos, pequenas ramificações que saem dos neurônios e funcionam como antenas para captar e retransmitir informações, estavam danificados, com uma aparência mais murcha, comprida. O que acaba acontecendo com isso é que há como se fosse uma sobrecarga sobre esse cérebro que faz com que o aprendizado final e também outras questões como a impulsividade desses animais adolescentes aumente. Então, assim, o aprendizado fica muito pior, a impulsividade fica maior e isso é marcado por uma mudança que vai sendo carregada até a vida adulta. Ainda segundo a especialista, o ideal é que até 18 anos o adolescente não beba de jeito nenhum. Quanto mais cedo se começa o hábito, maior é a chance de dependência. Já depois dessa idade, o ideal para não comprometer a saúde é beber socialmente. No máximo 1 dose para as mulheres e 2 para os homens. Mesmo que o adolescente ele tenha consumido uma quantidade relativamente grande por algum período de bebida alcoólica e pare depois, pode ser que essas mudanças já tenham alterado o cérebro dele, de forma que algumas questões ligadas ao aprendizado estejam diferentes e piores do que seria se ele não tivesse feito esse consumo. Guilherme começou cedo e por volta dos 17 anos bebeu tanto numa festa que agora aos 21 diz que álcool só de vez em quando. E sem exageros. Lá no interior eu fui também uma vez com a minha prima. Foi bom, né? Pra aprender a nunca mais tomar esse pó. Agora? Só uma cervejinha tranquila aqui na faculdade. Bem sossegado, né? Você ou alguém na sua família tem problema com o álcool? Você tem um filho, uma filha que vive assim, como essas imagens que você acabou de assistir, na noite, nas baladas, chega em casa bêbado, você sente o cheiro da bebida na roupa, no hálito, talvez do seu marido, talvez da sua filha, do seu filho. Ligue agora para o programa se você tem uma situação familiar e você não está sabendo lidar com ela por causa da bebida. Ligue agora para o 0 Operadora 11 3573 3535 e faça a sua pergunta. Nós vamos tentar ajudá-lo, dar uma dica para você aqui na Escola do Amor Responde. Eu quero falar agora com o Fernando. Fernando, assistindo essas imagens, elas trazem memórias assim da sua vida? Muito. Você se identificou ali com... Demais, demais. Fiquei achando que era alguma filmagem minha aparecendo ali. Hoje que eu apareci ali, eu falei, nossa. É mesmo? Sim, sim. Conta aí pra gente dessa sua vida de balada, de bebedeira, como é que foi? Comecei aos 18, né? E, vamos sair, tinha que ter alguma coisa envolvida com bebida. Nem que fosse pra ficar na porta de casa, vamos beber alguma coisa. Muitas das vezes a gente saía a pé, mas tinha que passar em algum boteco, alguma coisa, beber, porque... Hoje em dia a juventude acredita que para você conquistar alguma menina, alguma coisa, você tem que estar mais à vontade. E muita gente acredita, eu era um dos que acreditava, né? Que estando bêbado você conseguiria, né? Estando alcoolizado, conseguiria, facilitaria, né? O diálogo, mas... Quer dizer que essa é a crença entre a galera. Tudo, porque se você tá lúcido, você vai falar assim, pô, me ajuda aí, vamos ali comigo dar uma ideia numa menina e tal. Mas por exemplo, né? Eu gaguejo demais. Até pra conversar aqui eu vou gaguejar, mas chega em alguma menina, alguma coisa assim, nossa, eu já travava, já falava alguma coisa. Aí alcoolizado já era mais desenvolto e tal, mas
o que ajudava em uma coisa piorava em outra, né? Muitas vezes você não conseguia falar, e você travava, né? Mas era para ganhar coragem. Encorajava só. No momento, mas chegava depois... Agora, Raquel, na faculdade também essas cenas assim, não sei se na faculdade ou nas festas de faculdade, ou enfim, é muito comum, eu imagino, né? Renato, é muito comum isso em jovens, né? Independente se for em faculdade ou fora da faculdade, isso é muito comum no meio dos jovens, né? Não só nos jovens, mas eu posso dizer por mim. Com certeza eu vejo isso em faculdades, em grupos de amigos, e é muito difícil o jovem dizer não, porque quando você diz não, você acaba sendo afastado um pouco, né? Eu acho que o Fernando vai poder explicar melhor depois disso, porque a experiência do Fernando é diferente da minha. Eu nunca estive para dizer não, ele já esteve para dizer não, mas eu já disse não para não estar ali. Né? Então eu me privei de muita coisa e às vezes o jovem assiste o programa e ele pensa, poxa, mas se eu dizer não, eu vou ser excluído. Eu não vou participar dos grupos, ou eu não vou ser o popular da minha escola, da minha faculdade. Ele vê consequências disso. E eu entendo o jovem, eu não vou culpar ele porque eu também sou jovem, eu também convivo com jovens, né? Mas o que ele tem que entender é que essa exclusão que ele sofre não é... Ele se torna diferente daquele grupo. Como você mesmo disse um dia, né, Renato? O jovem forte, ele tem que optar em fazer as escolhas dele, não se deixar ser influenciado pelas escolhas alheias, né? Então, é sim muito difícil. Às vezes o jovem está assistindo e ele fala, muito fácil falar, né, para o Fernando que já não está nesse grupo. E muito fácil falar, a Raquel falar porque nunca esteve. E eu que estou e eu não estou conseguindo sair. Sim, concordo que é muito difícil, mas por que você quer estar ali naquele grupo? Será que é para você chegar numa menina, como o Fernando falou? Será que é para você ser popular? Será que vale a pena? Né? Essas são as questões que o jovem tem que pensar. Você foi excluída já por ter dito não a esses grupos? Renato, já. Não só em relação à bebida, em relação a outras escolhas que eu fiz. Mas em relação à bebida, sim. Porque, queira sim, queira não, quando você tem colegas, por exemplo, que se envolvem com bebida e você opta por não se envolver, você acaba não frequentando os mesmos lugares que essas pessoas, né? Então você acaba meio que se afastando, né? Então você acaba não se enturmando tanto, você acaba não tendo laços tão firmes de amizade com essas pessoas. Porque o que eu vou... como que eu vou ser colega tão forte dessa pessoa se eu não frequento o mesmo lugar que ela? Não faço o que ela faz, exatamente. Não tem Raquel, pontos em comum. Vamos pro bar. Eu não vou, eu não culpo aquela pessoa de não querer ser minha amiga, porque, poxa, eu não acompanho ela, né? Amigo é aquele que, poxa, por exemplo, Tayane, vamos ao shopping. Se a Tayane falar sempre não pra mim, poxa, não vou convidar mais a Tayane, né? A mesma coisa em relação à bebida. Vamos pro bar. Se eu falo sempre não, nem me convidam mais. Por quê? Porque eu sempre digo não. Então eu nem culpo as pessoas que falam, é careta. Realmente, eu não vou, então... E se o jovem, ou qualquer pessoa, não só um jovem, mas todas as pessoas que são colocadas nessa situação e não estão bem seguras de si mesmas, do que elas querem, de quem elas são e felizes com elas mesmas como estão, elas são capazes de dizer sim, mesmo querendo dizer não, só para pertencer, só para estar envolvido no grupo, né? Isso é muito comum. Então, a pessoa... Por isso que acontece muito. O jovem, infelizmente, ele é um paradoxo, né? Porque o jovem, ele se gaba de ser independente, de não, eu sei o que eu quero, a minha liberdade e tal, vou fazer o que eu quero. Mas vai lá, olha, o jovem está fazendo o que todos os jovens estão fazendo, quer dizer, não está sendo tão independente assim, pensando para si mesmo, né? Você, Fernando, você começou a beber bem cedo, é uma coisa que você sempre gostou ou foi por causa das amizades, como foi? No início eu falava, não vou beber porque meu pai bebe, eu não gosto porque meu pai bebe cerveja, né? E já tentei beber cerveja na época que eu bebi e tudo mais, não descia. Aí eu falava, vamos tomar... Sempre começa, você nunca começa um negócio tão forte assim, você sempre começa um negócio mais docinho, eu vou dar só um golinho, eu vou tomar só um negocinho daquele ali, desse aqui eu não experimentei, eu vou não sei o que, vou aqui. Daqui a pouco quando você vai ver, do golinho passou do copo passou da garrafa, daqui a pouco da garrafa não tá satisfazendo. Vou procurar um negócio mais forte, porque esse aqui tá enjoativo. Então vai começando assim. Você acha que
como eu posso dizer, do nada, assim, você vai sair, vou encher a cara. Não, você começa do pouquinho, já conheceu, posso dizer também com droga. O pessoal, já usou isso? Não. Experimenta aí. Aí vai dar cabeça, foi que nem a Raquel falou. Você tá achado de careta, tá achado de velho chato, rabugento, porque tem coisa que você se nega a fazer, aí o pessoal já não te inclui. Vai falar, pô, o Fernando ou a Raquel, enfim. Não adianta nem chamar que eles são chatões, vão ficar resmungando lá, ou então você vai querer falar alguma coisa pra ajudar a pessoa, pô, não faz isso, tal, você tá... Pô, você é mó chato, hein, meu? Parece meu pai e tal, aí você acaba se prejudicando, mas acontece muito. Agora, Regina, então, ele disse que o pai bebia, mas mesmo assim não foi um empecilho para ele beber? Não foi. Eu fiquei muito surpresa porque eu criei o Fernando, né? Eu criei o Fernando com toda aquela luta que o Fernando viu que eu passei com o ex-marido, com o pai. E assim, eu fiquei muito surpresa. E assim, o que ajudou muito o Fernando ir para essa vida, o que é? O Fernando, assim, é um político baiano. Ele fala, ele conversa, ele vai. E o povo arrasta ele, entendeu? Então o povo parava na porta de casa, Fernando, aquele espancadão, sabe? E funk, não sei o quê. Então, assim, o Fernando, ele foi arrastado mesmo porque é do jeito dele. O Fernando é uma pessoa alegre. E eu jamais imaginei, quando eu fiquei sabendo, a primeira vez que eu peguei o Fernando bebendo, que ele voltou, eu fiquei passada. Eu não conseguia acreditar que era meu filho. Tanto é que ele bebeu tanto, que foi um evento que nós fizemos, que eu tenho uma empresa, participei, eu fui a minha empresa foi patrocinadora do evento, e eu falei, você vai me representando, eu estava em outro evento, falei, você vai representando a mãe, e minha filha, que é a minha outra sócia, falou, vamos lá. Quando eu abri o carro assim, ele desceu gatinhando, de tão bêbado que ele estava. Porque foi na questão do golinho. Do golinho. Aí, ou aquele não experimentei, ou aquele também não, aquele. A hora que eu abri o carro assim, eu falei pra Silvia assim, que é isso? Ele tomou um golinho. Eu falei, golinho de quê? De tudo. Aí ele falava assim, mãe, que ele é enorme, né? Mãe, tô tão feliz. Ele saiu gatinhando. Ele tomou água no potinho da cachorra. Sabe? Então eu olhei assim e fiquei muito assustada, porque a gente brinca agora assim, mas assim, eu fiquei Foi uma coisa que eu não conseguia saber o que eu ia fazer. Tendo sofrido com o marido, com o mesmo problema, eu imagino, foi um choque para você, quer dizer, não, vou viver isso de novo com meu filho? Foi desesperador. O Fernando conseguiu me surtar. Ele conseguiu me surtar. Porque no outro dia ele levantava, eu não conseguia falar com ele. Aí ele chorava, ele falava que não ia fazer mais, que era só um golinho. Só um golinho. Isso, é só um golinho. Mãe, é só um golinho. Pelo amor de Deus, jamais. Falei, pelo amor de Deus, olha que eu já sofri com seu pai. Isso não pode estar em você. E eu conversava e falava. Aí ele falava para mim que eu pegava ele de orelhada. E falava, só que ele tirou toda a minha segurança. Eu não tinha mais segurança quando o Fernando saía. Aí foi quando nós compramos a moto, que o pai acabou dando a moto para ele aos 18 anos. Aí ele se achou livre. Ele voava. Entendeu? Ele saía fora, ele ia embora mesmo. Depois veio o narguile, que ele também começou a usar o narguile, que o narguile ele fumava, mas não tinha nada a ver. Então, assim, foi muito complicado, Renato. Foi muito mesmo dolorido. E assim, o Fernando foi indo. Chegou um tempo assim que ele estava desfigurado. Esses golinhos são perigosíssimos. E os amigos vinham atrás, Foi muito complicado. Tanto que teve um tempo que a gente acabou terminando, né? Eu e ela. E eu emagreci 15 quilos. Porque eu vivia na noite, aí você dorme o dia inteiro, né? Por causa da noite. Ele trocou o dia com a noite. Aí você acorda, come alguma coisa pra forrar o estômago, porque você sabe que você vai beber. Então, porque se você não come nada, o pessoal chama de PT. Que você bebe muito, aí faz mal, começa a dar trabalho, fala que vai morrer, enfim. E aí teve uma época que eu terminei, que a gente acabou dando um tempo e eu emagreci 15 quilos, porque eu só comia na hora antes de beber. Que aí bebia a noite inteira, chegava em casa, dormia, ou então no final da noite comia um lanche, alguma coisa, pra só dar uma segurada pra não passar mal também, mas emagreci bastante. Agora, Tayane, você, como é que você via isso tudo aí, o seu namorado nessa situação? Você também era de beber, curtia junto com ele ou não gostava? Não, eu nunca fui de beber. De balada, eu sempre fui a que falava não, eu era chata, tanto pra ele, quando eu falava, não faz isso, não bebe assim, e as amizades, eu falava muito. Então eu era chata, foi aí que a gente terminou. Porque eu que tava errada de falar com ele, não faz isso, não faz aquilo, você tá errado, e foi isso que aconteceu, mas eu sempre falava não. Tinha uma festa na casa dela,
falava com a minha sogra, só posso fazer um churrasco aqui na sua casa. Tipo umas 100 pessoas assim na casa. Aí, posso fazer um churrasco? Ah, claro, filho, não sei o quê. Meu, aí acordava todo mundo. Amanhecia, amigo dele. tudo amigo meu. Amanhecia todo mundo jogado no chão, assim, porque era horrível. E a gente, nossa, bebia muito, muito. Minha sogra falava, Jesus, filho, de onde você tá tirando toda a bebida assim, não sei o quê. E o churrasco, que era, o pessoal chamava de churralco, né? Churralco? É, porque não tinha nada de carne. Mas... A carne era uma desculpa, né? É, era só pra reunir, só. Quer dizer, a gente vai falar mais um pouquinho como vocês se conheceram e quais os efeitos que essa vida, esse estilo de vida que ele tinha, tiveram na sua relação. Vamos assistir agora essa matéria que fala sobre um ranking do Brasil que não dá orgulho nenhum de ser brasileiro. Preste atenção. Foi com apenas 11 anos de idade que esse homem, que pediu para não ser identificado, tomou o primeiro gole de álcool. Começa com os amigos ali na brincadeirinha, quando pensa que não, já está se tornando quase um alcoólatra. Pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil está entre os países da América com o maior consumo de álcool. O consumo é maior entre os homens. Os brasileiros bebem, em média, 3 vezes mais do que as mulheres. Para os especialistas, o desafio é reduzir os números, já que a bebida alcoólica faz parte da cultura do país. A pessoa faz questão de estar numa festa, do lado dos amigos e tal, e com aquela bebidinha e tal. O resultado disso é grave. Segundo o relatório, o álcool já é a maior causa de morte entre jovens brasileiros de 15 a 19 anos. A bebida também pode provocar vários riscos à saúde. A cirrose, né, no fígado, vai aparecer a gastrite, a pancreatite, o câncer. Outra consequência do álcool é a dependência. Esta mulher de 34 anos começou a beber aos 18. Hoje está internada numa clínica de reabilitação. Só ia ficar naquela cervejinha do final de semana, aí já ficou a segunda, aí já para trabalhar eu já estava com tremor. Tive que tomar uma decisão de parar, ou parava ou morria. Pois é, a gente fica se perguntando, eu imagino todo pai, né? Se pergunta assim, meu filho, será que você não vê que você está acabando com a sua vida, que isso é errado e tal? Quais os efeitos que o álcool teve na sua vida? Em que te afetou assim de forma prática? Além das bebedeiras e dos vômitos, eu imagino, enfim, sujeira. Mas, no trabalho, na época eu trabalhava com rally, um dia o rapaz falou pra mim, aperta essa roda aqui e tal. Aí eu fui apertar a roda do carro, na hora que eu abaixei, eu já fiquei lá. Não conseguia levantar, ruim. Porque eu saía virado e ia trabalhar virado, então prejudicava tudo. Coordenação motora, reflexo, enfim, acho que em tudo, afeta de tudo um pouco, porque você começa a ficar ausente de tudo. Porque o tempo que você tem, você dorme, e o tempo que você tem para acordar, você está bebendo. Então, prejudica de tudo um pouco. E na escola, estudos? Faculdade eu tranquei, minha faculdade. Barzinho de faculdade é perdição. O pessoal fala, eu vou só beber um negocinho aqui, esse negocinho, esse tempinho que você tomou um negocinho aqui, você já perdeu uma aula, uma prova, alguma atividade importante, alguma coisa para poder passar de ano, algum semestre que você precisa passar, enfim, prejudica de tudo um pouco. Aí vem a pergunta, então. Você cresceu vendo seu pai cometendo este erro, tá? Eu imagino que você cresceu pensando assim, nunca vou fazer isso. Por que meu pai é assim? Foi isso? Sim. Aí você, de repente, se torna igual a ele. É porque quando a gente era pequena, meu pai deu uma latinha, eu e minhas irmãs, abriu uma latinha de cerveja e falou, toma aí. Deu enfim, não sei o que ele queria fazer. Tô sabendo disso agora. Tô sabendo disso agora, ó. Aí falou assim, experimenta. Aí eu dei um gole, odiei, minhas irmãs e tal. Eu lembro desse gole até hoje, que é horrível a cerveja que ele toma. E, enfim, todas as cervejas. Mas aí ele deu essa cerveja pra gente tomar, cada um tomou um gole. Não tivemos gosto algum por aquilo, mas com o passar do tempo foi o que eu te disse. Você vai... não existe só cerveja, existe um negocinho a mais ali. Que o pessoal chama de quente, né? Que é a bebida forte. E aí pinga. Isso aqui é com mel. Não sei o que, isso aqui é com limão. Que vai do pouquinho, vai te convencendo. Daqui a pouco você fala assim, você bebe? Só em comemorações. Então você só sabe comemorações, então você vai beber sempre. Entendeu? Então, é difícil eu particularmente sim, mas era muito difícil estar lúcido.
E aí você não enxergava, por exemplo, depois da ressaca e de você ter desmaiado no trabalho, ou o que foi, perdido a aula, você não pensava assim, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Todo dia. Porque assim, você fala assim, ele lembrar isso todos os você dias. fala assim, eu vou parar. Não, porque hoje a gente, pessoal, extrapolei. Ah, tô péssimo, não sei o quê. Aí o fígado já começa a gritar, aí você enche a cara de água. Ah, tô mal, isso, aquilo. Aí daqui a pouco, quando você vai ver no outro dia, você sai. Ah, vamos beber o quê? Aí você já esquece aquela dor de estômago, você já tomou alguma coisa pra melhorar. Porque perto da minha casa tem uma farmácia. Então eu passava lá e falava, cara, ó, eu quero aquele kitzinho, aquele coquetel lá. Aí ele já fazia um coquetel com um monte de remédio que tinha pra estômago, enfim. Aí eu tomava, tava ótimo. Tô sabendo disso agora também. Grandes revelações. Deve ter muita coisa. Nossa, que a mãe não sabe. Tem um baú que a mãe não sabe. Grandes revelações. Mas, muita coisa. A gente conversa depois. Bom, mas o bom de tudo aqui que a gente está conversando é que, claro, a razão por que o Fernando está aqui com a mãe dele, com a Regina, com a namorada que foi testemunha por muitos anos dessa situação, é que ele venceu tudo isso. E uma das maneiras que ele venceu, aliás, a maneira que ele conseguiu vencer isso foi através da participação nas palestras de transformação total de pais e filhos. Essas palestras que acontecem aos domingos. Eles vão contar mais um pouquinho daqui a pouco, mas veja só mais detalhes sobre essa palestra. A família é o nosso bem mais precioso. Por isso, temos que cuidar dela com muito carinho e zelo. E só aqui na palestra Transformação Total de Pais e Filhos que podemos aprender como lidar com as dificuldades do dia a dia. Quando você pede perdão a uma pessoa, aquela pessoa logo é desarmada, né, Renato? Se ela tinha um escudo contra você, agora ela fica desarmada, porque você pediu perdão. O que ela vai sentir vontade de fazer é justamente fazer o mesmo. Não, mãe, eu também errei. Quer dizer, a sua humildade vai trazer a humildade do seu filho. Muitos encontraram na palestra o conselho que tanto procuravam. Preste atenção na história da Renata e do Ronaldo. Eles têm 2 filhos, um de 19 e outro de 21. E tinham muitas dificuldades no relacionamento familiar. Eu fui mãe na adolescência, então eu tinha dificuldade de lidar com ele nesse momento de transformação realmente de criança, né, para o jovem e agora daqui a pouco quase para o adulto. Então era bem difícil, bem difícil. A gente tinha muitas brigas, discussões, assim, eu não entendia o que ele pensava, entendeu? Os dois começaram a frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos no começo do ano. E os conselhos ajudaram muito. A gente começa a ver um outro lado, né? O conselho, na verdade, é que a gente tem que se colocar um pouco do lado de lá, né? De como eles podiam estar pensando, né? E não só o que a gente pensa, não só os nossos pensamentos, que são completamente diferentes. Mas quando a gente se coloca um pouquinho do lado de lá, você tem você fala, peraí, mas quando eu tinha essa idade realmente era um pouco diferente, mas tem a ver, né, com o que com o que ele está pensando agora. Então eu posso ceder um pouquinho. Hoje a vida dos 4 tomou outro rumo. A gente vive bem, né? Muito bem. Muito bem, não tenho o que reclamar. Hoje, olha, está muito bom, assim, a gente conversa muito, ele conta muita coisa para mim, porque por esse homem, né, geralmente eles não conversam muito com a mãe, né, mas ele me conta muita coisa do relacionamento dele com a namorada, enfim, dos amigos. Então, assim, eu me tornei amiga dele. Antes eu era uma mãe, na verdade, né, só mãe, e hoje eu sou mãe e amiga. Elaine também tinha muitas dificuldades com o filho adolescente. O jovem se envolveu com más companhias e, recentemente, a mãe descobriu que ele era usuário de drogas. Com 13 anos ele começou a chegar vermelho, me respondendo. Então a minha irmã começou a falar sobre drogas, porque eu tenho um sobrinho também que já usa drogas. Então eu sentei com ele, conversei, ele me disse que era verdade, que era maconha, e o meu mundo quase caiu. Desesperada e sem saber como ajudar,
Elaine decidiu frequentar as palestras. Este já é o 4º domingo e ela está colocando tudo em prática. Ter paciência, ter calma e que tudo vai dar certo. E as diferenças começaram a aparecer. Ele já está vindo comigo e estou buscando. Desde os 11 anos de idade, Diego também conviveu com as drogas. Tinha muitos problemas em casa, chegava em casa drogado e quebrando as coisas dentro de casa. Minha mãe, né, tinha medo de mim. Quando olhava para mim, ela tinha medo de mim. Ela até chegou a me perguntar várias vezes se eu estava querendo bater nela, né? Então chegou uma situação muito ruim que eu me encontrei no fundo do poço. Já chegou momentos de eu trabalhar, ter um salário bom, mas num dia gastar R$1.000 usando drogas, né? A noite inteira usando droga. Quer dizer, já chegou a ponto de humilhação mesmo, de ter que ter relacionamento homossexual, né, com homossexual para ter dinheiro ali, para adquirir dinheiro, para estar usando, para estar fumando, para estar cheirando cocaína. Hoje o vício ficou para trás. O relacionamento com a mãe só melhorou. E agora Diego não perde um domingo. Participando das palestras eu já me identifiquei ali com aquela palavra e reconheci os problemas que eu estava enfrentando. Então, diretamente, eu já vi que eu estava andando num caminho totalmente errado, né? Que não ia me favorecer, porque não me favoreceu. O vício, ele representa 3 coisas na vida do viciado. Ele é um escape, porque o viciado ele corre para o vício quando ele está fugindo de algum problema, de alguma situação. Ele representa fraqueza, porque todo viciado diz: eu não tenho força, eu quero, mas não consigo parar. E o vício, ele representa o ladrão, porque ele rouba tudo de você. E no final, tira a tua vida também. Destrói a vida das pessoas. Assim é também com a Larissa. A jovem foi viciada por 5 anos. E o relacionamento familiar não era dos melhores. Eu não conversava com os meus pais, não tinha relacionamento com eles, vivia fechado, trancado num quarto, sempre tentando suicídio, tomando vários tipos de remédios. Faz 1 ano que a garota frequenta as palestras. Sou feliz, tenho paz, somos felizes. Faça igual estas pessoas. Venha ver a transformação acontecer na sua vida. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada é franca. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos é para pais e filhos que querem melhorar essa convivência familiar. Nenhum pai tem um filho pensando assim: ele vai se tornar um marginal, um bêbado, um alcoólatra, um homossexual. Nenhum pai tem planos ruins para os seus filhos, mas infelizmente a vida traz surpresas desagradáveis. E talvez você, pai, você, mãe, tem vivido com essa surpresa desagradável já há alguns anos. Toda vez que você olha para o seu filho, para a sua filha, bate uma dor, uma frustração. Até você acaba se culpando e se perguntando: poxa, onde é que foi que eu errei? Onde eu errei como pai? Onde eu errei como mãe? Qual foi o meu erro? O que eu poderia ter feito a mais? Será que o meu filho ficou assim por causa das minhas falhas? A razão, na verdade, é muito mais profunda do que isso. Não é que você errou, que você é culpado. Todo pai erra. Eu sou pai, eu já errei muito. Mas muitas vezes os nossos filhos, por causa do vislumbre do mundo, da juventude, do que o mundo oferece, acabam tomando um caminho que não foi aquele que a gente ensinou. Mas há como encontrar esse caminho de volta. E a palestra da Transformação Total de Pais e Filhos tem ajudado pais a lidar com seus filhos nessa situação. Aprenderem uma maneira eficaz, ao invés de ficar em cima, batendo de frente, cobrando, chateando, irritando o seu filho e estressando ainda mais a relação, você aprende a lidar de maneira eficaz com os problemas e trazer o seu filho para próximo de si, resgatar o diálogo que já não acontece mais entre vocês. Neste domingo, às 18 horas, eu convido você para estar conosco aqui no Templo de Salomão e ver por você mesmo como é essa palestra. Eu estarei às 18 horas com a Cristiane e nós estaremos ajudando pais e filhos a vencer os problemas
que estão separando os dois, inclusive problemas de vícios. Nós fazemos o tratamento da cura dos vícios, que tem sido muito eficaz em ajudar pais e filhos a se livrar das drogas, do álcool, pornografia e outros problemas. Se você quiser participar, a entrada é gratuita, aberta ao público às 18 horas, mas não chegue atrasado. Aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Brás. Nós vamos agora descobrir como que a palestra ajudou o Fernando a vencer aquela história de alcoolismo, de vida louca, das baladas, e é como a dona Regina falou domingo passado, que ele cheirava balada. Eu fiquei curioso, que cheiro é esse de balada? Ele cheirava balada. Ele cheirava balada. Era um cheiro insuportável, porque ele vinha assim, fedendo bebida. Então, assim, para quem conviveu com bebida há muitos anos, né, e não bebe, então é muito difícil você conviver com uma pessoa que não bebe. Que você não bebe e aquele cheiro. E o Fernando chegava com aquele cheiro de balada, aquela coisa impregnada, aquele suor, sabe aquela coisa grudenta? Uma mescla de bebida, suor, cigarro e isso, alguém que juntava, esbarra em você. Isso, aí eu olhava nele assim, sabe? Ele se jogava na cama. Ele já chegava rastejando, ele ia tirando a roupa na sala, aí ele ia deixando o tênis na sala, a calça, aquele corredor que era grande até chegar no quarto. Às vezes ele deitava no chão e não conseguia deitar na cama. Você sentia esse cheiro também, Tayane? Era cheiro de balada. Cheguei a sentir, sim. Era isso mesmo. É horrível esse cheiro de balada. Então, assim, porque é aquela coisa, e é um cheiro de dor. É um cheiro de dor, porque é uma coisa, assim, que maltratava muito ele. E o Fernando passou a ficar muito agressivo. O que você tentou para ajudá-lo, assim, para se livrar disso? Tudo. Eu procurei até psicóloga, amigos, né? Coitada da Tayane, falei um monte para... Tayane, me ajuda. Tayane, minha sogra, não consigo. Vai, Tayane, faz alguma coisa. Também nada. Eu procurei também o AA lá, que é a bebida, né? Que ajuda para tratamento, também nada. E assim, eu vi que não tinha... Chegou um momento assim que não tinha saída, porque o Fernando se tornou um monstro. Aquele menino que é carinhoso, porque mesmo ele sendo grande, assim, o bebê, né? Eu falo que ele é um bebê. Ele é muito carinhoso. Ele conversava, ele era participativo. De repente, ele virou aquela pessoa que ele entrava, ele levantava, ele tomava banho, ele abria a geladeira, o que ele tinha, ele bebia na boca, ele comia, sabe? E saía e voltava. Eu não conheci mais o meu filho, ele se transformou num monstro. Tayane, como é que ele era no relacionamento? Como que isso afetava a relação de vocês? No começo era isso mesmo, que ela falou, muito carinhoso, muito amoroso. Mesmo foi aí que eu me apaixonei, né, pelo Fernando. E ela sempre, aí começou a mudança, e ela sempre falou, nossa, meu filho era sempre carinhoso comigo, e eu assim, meu Deus, mas será que fui eu? Não sei, eu ficava muito mal. Porque ela sempre falou que ele era muito carinhoso, muito amoroso. Aí ele começou a se transformar, a amizade, nossa, a amizade pesou muito, muito no nosso relacionamento. Aí foi isso que ele começou a beber, sair pra beber, e amizade. Eu sempre comecei a falar, eu era chata, ele, você fala demais, não sei o quê. Então, acabou que desgastou nosso relacionamento por conta disso. Vocês chegaram a separar por um tempo por causa disso? Por causa disso. Aí que a gente terminou, aí que ele se afundou mesmo na bebida. Que aí foi a parte que ela pegou bem. Dele bêbado, chegando super mal em casa. E eu ficava sabendo por Facebook, por amizade. Eu ainda frequentava a casa dela. Então, eu via a situação do Fernando. Isso me deixava muito mal. Porque eu ainda gostava dele, né? Então, ver ele naquela situação, nossa, me deixava muito magoada mesmo. Porque não era independente, não era isso que eu queria pra ele, né? Eu achei que se ele vendesse a moto, ia melhorar, né? Falei, não, é a moto deixa ele solto, vamos vender a moto. Vendeu por 8 mil, ele bebeu os 8 mil reais. Ele bebeu os 8 mil, depois ele estourou, ele tinha um Logos, ele estourou o carro também. O carro dele, sabe esses copinhos de balada coloridos assim, né? Tinha todas as cores. Aí ele descia, era uma afronta aquilo pra mim. Cada balada que eu ia, eu pegava um copo. Ele descia, ele encaixando os copos. Aí ele sumia com um canudo assim, de 2 metros, falava assim, olha mãe, eu queria morrer. Então assim, foi uma coisa, e eu falava pra Fernanda, mãe, precisa conversar com você. Tô ocupado, tô com a cabeça, depois a gente conversa. E ele se fechou num mundo assim, que ele ficou uma pessoa extremamente feia. Aí você então se inteirou da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Foi sim. E você tinha muita esperança, pouca esperança? Quando eu cheguei na palestra, eu só chorava. Chorava. Olhava
Olhava para a Cris, olhando, falando lá, e ela falava com tanta calma, você fala, meu Deus, ela não conhece Fernando, ela não conhece Fernando. Não, olha, tenha paciência, conversa. Falei, não, ela não conhece Fernando, ela não conhece Fernando. E eu chorava. Eu vim mais ou menos uns 3 domingos, eu só chorava. Eu falava assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. E eu chegava em casa e pegava ele do mesmo jeito. Mas foi aí que eu escutei uma coisa que me ajudou muito como mãe, porque eu me culpava. Falei, meu Deus, eu já vim de um casamento que eu também me sentia frustrada, que eu achava que pelo Gil beber, também eu tinha falhado em alguma coisa, e ele sempre culpou, né? Porque quem bebe, ele sempre aponta o dedo. Eu bebo, então a culpa é sua, viu, Renata? Eu bebo porque a culpa é sua. É muito mais fácil, não é verdade? Transferir a responsabilidade do sofrimento. Então, eu já tinha aquela culpa. Foi quando a Cris falou, ela falou assim, gente, presta atenção, você não tem culpa. Você não tem culpa do seu filho estar assim. Aquilo foi libertador para mim. Eu tirei um dinossauro das minhas costas. Eu falei, é verdade. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Foi quando eu comecei, eu falei, não, agora eu vou aplicar tudo que for falado aí, eu vou aplicar. E foi quando eu parei um pouco e eu comecei a mudar. Porque o Fernando chegava em casa, eu ficava desesperada. Eu queria ver o Fernando chegar. E quando ele chegava em casa, eu dava aquele... Fernando, você tá bem? Tá tudo inteiro? Porque assim, ele vivia furado de soro. Ele vivia furado de soro, porque o pronto-socorro era lá perto de casa. Então ele vivia lá, né? O pessoal dando soro, porque estava morrendo, escondido lá. Então eu queria saber se ele estava vivo, se estava faltando um pedaço, se levado um tiro, alguma coisa. Então ele chegava e eu já pulava em cima dele. Eu não aguento mais, porque a mãe está desesperada, porque a mãe, porque seu pai fez eu sofrer. Eu mudei. Quando o Fernando chegava, eu abraçava ele. Aí eu quebrava ele, porque falava, mãe ama tanto você, tô com tanta saudade, eu sinto tanta saudade de você. Porque imagina eu trabalhando, fazendo uma festa, eu tinha que rir o tempo todo. Eu não sabia onde o Fernando estava. E ele não atendia meu celular. E se ele atendia, ele desligava. Então, assim, eu mudei. Eu mudei nesse sentido. Quando eu comecei a mudar, que eu saí de cima dele, com aquela cobrança. Você tá igual ao seu... Quando eu falava assim, você tá igual ao seu pai, naquela semana ele bebia 10 vezes mais. Parecia que ele falava assim, então agora eu vou ficar pior que ele. Então, quando eu mudei, quando eu comecei a mudar, que eu falei, não, ele não é igual, ele é o Fernando, a gente vai mudar. Eu comecei a ficar mais calma, eu comecei a deixar ele mais à vontade. Quando ele levantava para tomar banho, que ele estava assim, eu pegava ele no banheiro e falava, mãe, tá com uma saudade de você, tá? Mas tudo assim, aquela coisa bem, sem cobrança alguma. Quer dizer, tirou a pressão de cima, que é natural, o pai e a mãe quer ajudar, então acha que ficando em cima, conversando e marcando passo, controlando, vai evitar o pior, mas acaba tendo o efeito contrário. Assim, quando ela foi deixando de ser mãe para ser amiga, entendeu? Isso, e assim, porque a pessoa que bebe, que nem no caso do Fernando, o Fernando já tinha aquela carência, aquela coisa que ele não teve aquela imagem de pai, aquela pessoa de homem, né, amigo para jogar bola, para, né, mesmo para dar uma bronca, fazer alguma coisa. Então assim, ele só tinha eu. Então, ele já chegava, o Fernando já sabia que ele ia chegar e ele ia dar de cara comigo, porque ele chorava muito. Ele falava, mãe, eu não quero fazer você sofrer, eu não quero que você chore. Quando eu chorava, ele se arrebentava. Eu não quero que você sofra como você sofreu com o pai. Eu falava, eu não aguento mais. Então, assim, eu parei. Então, eu parei e falava assim, a mãe ama você é meu bebê, a mãe ama você. E eu comecei assim, desse jeito, porque eu sabia que ele já chegava, ele sabia que ele estava errado. Todo mundo que bebe, todo mundo que está nessa situação, ele sabe que ele está errado, mas ele não tem força para sair. Ele não tem força para falar assim, olha, me ajuda. Então, é como se a gente tivesse que chegar bem devagarzinho, aquela coisa bem assim, sabe? Devagarzinho, como se fosse um gatinho, falava, oi, oi, aí eu ia pegando nele e tal, brincava, sentava no colo dele, né? E ficava com aquela coisa assim, a hora que ele desabava. Aí ele chorava bastante, chorava, eu na minha. Foi quando ele começou a mudar. Qual o impacto que isso teve em você, Fernando? Foi tipo uma voadora, né? Porque como que você é um filho homem, você vai... O certo não é que é certo, o costume mesmo é você ter um pai como amigo, né? Como que você vai falar de uma menina alguma coisa pra sua mãe? Que liberdade você vai ter pra falar alguma coisa relacionada à vida de um homem pra sua mãe? Pra sua mãe, você é seu bebê, seu negocinho, né? Você vai falar o quê? Ah, mãe, eu vou ali ficar com uma menina, eu vou aqui, não sei o quê. Liberdade com meu pai, eu nunca tive pra conversar essas coisas. Com a minha mãe, então eu vou falar o quê? Aí dessa parte de que eu já comecei a beber e tal, ela deixou de...
Porque eu chegava em casa, eu não queria ouvir ninguém, não queria falar com ninguém. De manhã eu já não gostava de ouvir a voz de ninguém, queria ficar quieto. E aí ela vinha falar, eu detestava ouvir o que ela falava. E pra fechar o pacote de bronca, ela soltava: você tá igual ao teu pai. E, nossa, isso era um soco na minha cara, né? Eu detestava que ela falava isso. Porque você nunca gosta de ser comparado a alguém que você não quer, né? E eu chegava em casa e ela falava: você tá igual ao seu pai. Aí eu falava: vou fazer de propósito só pra ela vir, então. Você vai ver igual ao meu pai? Vai ser pior que meu pai, então. Aí ficava com ódio dela, ficava com raiva, xingava, né? Bastante, ele xingava bastante. Ele ficou muito, muito agressivo. Ele falava assim: eu te odeio. Você não é mais a minha mãe. Acordava com ela me fazendo carinho e eu tava tão bêbado que eu não tinha nem coragem, não tinha nem força pra levantar pra xingar ela. Aí ficava só olhando pra cara dela, assim. Aí quando ela mudou essa estratégia, desarmou você? Ela mudou, porque ela chegava, eu a via chegando, aí eu... Ai, não acredito, velho. Putz, vai me encher o saco. Aí eu já abria o portão lá da rua, lá na maciota, pra ninguém ver, né? Aí tirava o tênis, subia na ponta do pé. Quando não era ela que eu dava de frente, os cachorros latiam e me entregavam. Aí já saía correndo. Falava: meu, não acredito, cara. Ela tá... Aí teve um dia, ela falou assim: ô filho, só queria que você me perdoasse, né? Que se a mãe te fez alguma coisa aí, queria que você me perdoasse e que eu te amo. Mas aí a mãe, aí eu falei pra ele assim: ó, se a mãe falou alguma coisa, eu falei muito com você, eu falei, mas a mãe também quer mudar. Eu falei: e a mãe tá buscando mudança, mas eu preciso que você me ajude a mudar. Eu falei pra ele: me ajuda a mudar. Eu falei pra ele, né, que eu quero ser feliz com você, você tá um companheiro da mãe. Aí eu ia com aquela conversa muito boa, né? A mãe quer ficar com você, a mãe sente falta de você. Como eu tenho a empresa, então eu punha ele fazer algumas coisas comigo. Naquela coisa assim, tipo, eu preciso de um homem para carregar peso, mas só para ficar perto. E toda hora eu falava para ele assim: ai, eu sinto tanta tua falta, ai, a mãe te ama. Só de você estar aqui, a mãe te ama. Quer dizer, a senhora teve que fazer muitas vistas grossas, fingir que não via. Muito. Já começando a olhar para ele como o filho que você queria que ele fosse. Sim, foi mas assim ainda mesmo. não era. Não. Então, quer dizer, um olhar de fé, um olhar de certeza. Não, isso tudo vai mudar, isso vai acabar. Foi aquela hora, isso foi aquela hora que eu falei assim: olha, não tem mais o que fazer, eu vou entregar mesmo. Ó, Deus, tá aqui, eu vou entregar, não tem mais o que fazer. O que é para mim fazer na palestra, o que for orientado, que o Renato falar, que a Cris falar, eu vou seguir na íntegra. Eu escrevia, né? Mas assim, eu não tenho mais o que fazer. Foi a hora que eu sentei mesmo, que eu confiei. Foi a hora que eu confiei, que aí foi. Ela vinha me dar essas... Eu acho que podia juntar todas as broncas que ela me desse. Isso que ela falava, acho que já me quebrava por inteiro, né? E aí eu chegava, aí toda vez que eu ia sair, aí você fica com aquele negócio, aí ou então quando eu chegava ou quando eu ia sair: ô filho, não sai não, fica com a mãe, não sei o que, aí você já ficava... Nossa, quer ver? Eu falava pra ele: você é o orgulho da mãe. Ai, como a mãe tem orgulho, falava: você é meu... Nossa! Ainda eu falava pros caras: essa velha tá me tirando, velho. Nossa, você é meu orgulho. Eu falava: você é meu único homem. Falei: você, porque eu tenho 2 meninas a mais, né? Eu falei: você é meu orgulho. Ainda eu falava: pô, sou o último, me esquece. Aí você viu que a Marina falava assim: pelo amor de Deus, ele bebe, arrebenta a casa, faz um monte de coisa, ele tem orgulho. Eu falava: fica quieta. Mas e aí, quando que mudou, Fernando? Então, eu cheguei em casa, eu chegava em casa, ela falava, me dava esses carinhos assim, né? Falava as coisas pra mim: ah, filho, te amo e tal. Aí comecei a notar a diferença. Falei: nossa, minha mãe não tá mais chata, rapaz. Pô, deixa eu ver o que ela tá fazendo, né? Aí comecei a ficar mais um pouco em casa, né? Comecei a olhar pra ela. Aí ela olhava pra mim, eu fingia que eu tava, né? Aí o WhatsApp ficava bastante, mas só prestando atenção. Aí ela ficava mandando pra mim: te amo. Aí eu entrava no Facebook, ela: te ama. Falei: meu Deus, ela tá forçando eu amar ela. Aí eu falei: meu Deus do céu, meu né? Orgulho, vou ver meu o que tá acontecendo, né? Aí todo dia ela falava: eu vou sair, quer ir? Aí eu falava: acho que ela vai na igreja, né? Onde você vai? Eu vou ali. Aí um dia ela falou pra mim: eu vou numa palestra, vai ter uma palestra, quer ir? Aí você fica: eu vou, hein? Aí você fala: não vou não. Falei pra ele assim, falei: olha, o templo é maravilhoso, o templo de Salomão, olha, eu sempre jogava umas coisas assim: nosso templo é assim, e ele só vinha devagarzinho. Aí eu soltava e saía fora, eu não deixava ele matar aquela curiosidade. O orgulho falar mais alto, porque você falava: eu vou. Aí me trocava, meu telefone tocava.
Fê, vai ter um churrasco na casa de fulano, vamos? Aí eu falava, eu vou pelo mais fácil, porque se eu for pelo mais dolorido, eu não vou querer entregar os pontos fáceis. E minha mãe vai ficar me enchendo o saco se eu for uma vez e não for mais. Aí eu falei, não, vou começar a comer pelas bordas. Aí ela ia, porque hoje lá foi assim, foi assado, foi assim, foi assado. Aí comecei a olhar na televisão. Porque você tem que vir e tal. Aí eu ficava olhando, tá. Aí mudava de canal. Aí eu olhava, minha mãe ficava mandando o link de palestra, das palestras que tinham pelo Facebook. Olha isso aqui, filha. Aí eu olhava, aí eu falava, meu Deus, é pra mim isso aí, tá me chamando. Aí eu falei assim, um dia, aí eu tava com, a gente já tinha voltado, eu falei pra ela, vamos no templo? Aí ela, vamos, eu quero conhecer e a gente vê e tal. Tá bom. Aí fui, vim, gostei. Eles vieram sem, eles vieram quietinhos, eles não parecia que vocês estavam falando com a gente. Parecia que você ia falar, Fernando, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Aí até, tinha hora que vocês iam falar, eu até ficava com a cabeça meio abaixada e falava, nossa, é pra mim isso aí, rapaz. Com certeza tem alguém olhando pra mim aqui. Aí comecei a participar, peguei gosto, comecei a entender, praticar acima de tudo. Aí a minha mãe falou, nossa, aí antes disso eu falei, vou começar a afastar de mim o que não presta. Porque amigo pra te derrubar, pra querer te prejudicar, tem vários, falsos. Mas amigo pra querer ver seu bem. Hoje em dia, daquele monte de amigo que eu tenho, não cabe numa mão os amigos que eu tenho. Isso que eu ia te perguntar, Fernando. Nenhum. Porque às vezes, Renato, o jovem, ele tem medo de perder. Ele não larga, por exemplo, um tipo de vício como o álcool, porque ele tem medo de ser excluído na faculdade, no trabalho, enfim. E eu queria perguntar pra você, porque isso que difere, né? Eu nunca tive que dizer esse não. Mas e você? Como que foi pra você se afastar? Porque a tua mãe falou que você tinha mais de 100 amigos, que todos iam num churrasco. E cadê esses 100 amigos? Onde que eles estão hoje? No lugar deles. Como que foi você se afastar? Pode ver que eles vão me ver, não sei, eles vão me ver e vão falar, Fernando lá, se liga. Pior que nós tá ali, rapaz, entendeu? Enfim. Eu coloquei, vamos dizer assim, num papel e falei, esse daqui eu conheço há mais de 12 anos, que é um dos meus melhores amigos. Tudo junto. Estudei junto, o cara me conhece, fui conversei com ele. O que você acha, não sei o quê? Pô, Fê, acho legal, mas assim, mais assado, minha opinião é essa. Eu não tenho a mesma religião com você, tal, que você, tal, assim, assado. Porque eu já tinha crescido, já vinha com a minha mãe desde pequeno nas palestras que tinham, mas nunca tinha gosto por nada. Achava que dentro das palestras era tudo, tá bom, não acontece com ninguém. E na rua, porque você não entende o que acontece na palestra. E você fica olhando no relógio, pô, vou acabar logo, pelo amor de Deus, eu quero comer e tal, fico olhando toda hora no relógio. Aí já fiquei, né? Aí você vai pro mundo, tem tudo fácil. Tem bebida fácil, aí você acha uma menina fácil. Quando você tomou essa decisão, eu tenho certeza que você adquiriu novos amigos. Na realidade, sim. Diferentes dos quais você tinha antes. Na realidade, eu dei preferência pros meus amigos que foram de sempre, que me conheceram desde o antes até o depois. E foi muito difícil eu falar, não, você é meu amigo. Hoje em dia, eu penso 500 vezes antes de falar, você é meu amigo. Amigo antes de mais nada, meu pai, minha mãe, minha família. Aí tenho meus amigos, que eu falei pra você que não cabe nos meus dedos. Mas aqueles amigos que, aê, Fê, tal, não sei o quê. Eu tirei de base porque, como eu trabalhava eu era promotor de balada, então a casa cheia, sei que, pessoal, tinha gente que me chamava no WhatsApp só pra poder furar a fila. Fernando colocava 45 pessoas por noite, de quarta a domingo dentro de uma balada. Então, aí o que você fazia? Você falava, eu vou começar... Aí no dia que você falava não, aí a pessoa já falava, pô, você é chato. Aí teve um dia que, eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, né? Foi meu aniversário. Chamei todo mundo assim assado. Vamos, pessoal, vamos. Não, vamos, tal. Aí nisso tinha um outro evento também. Aí eu falei, pô, eles vão vir comigo, né? Meu aniversário, tem bebida à vontade, não sei o que. Só que, o que eu percebi? Fiquei lá na porta sozinho, ninguém foi. Tinha eu, minha irmã e mais um amigo meu. Então eu falei, sinceridade, não deixar abrir mão de tudo. Eu falei, pra isso eu não quero. Eu quero o quê? Eu quero que esteja perto de mim quem quer meu bem, quem quer que eu cresça, quem quer que eu
que eu faça coisas boas para todo mundo, não só para mim. Quer dizer, você teve que escolher as amizades, né? Sim, sim, a dedo. Eu quero só dar interromper um pouquinho. Nós temos uma pessoa por Skype, o Júlio César, que esteve ontem com a gente aqui na palestra no Templo de Salomão, a palestra da Terapia do Amor, que é outra palestra para casais e solteiros. E eu quero perguntar ao Júlio César como foi a experiência dele aqui na palestra. Olá, Júlio César, tudo bem? Tá ouvindo bem a gente? Tudo bem, tá me ouvindo? Ok, um pouquinho melhor agora. Você esteve ontem pela primeira vez ou já tem vindo sempre? Aproximadamente quase puxando 5 meses. 5 meses? Exatamente. Ok, e como tem sido essa experiência para você? Bom, a gente tem muitas coisas como funcionam, né? É um pouco diferente em relação ao que a gente vê na apresentação de vocês, né? Com na palestra. É melhor na palestra, porque aqui a gente vê na TV é só um pedaço, eu conheci através da TV. E eu venho de relacionamentos bastante frustrados e através dos conselhos, das orientações sua, da Cris, a gente vai abrindo os olhos e vê onde a gente é, onde basicamente é tão simples e a gente não enxerga, né? Principalmente falando da 12ª verdade sobre o amor, ao qual o que a Cristiane falou foi exatamente para mim. Eu vi um fardo para minha ex-parceira. Não é só que ela me largou. Okay. Eu reconheço. Então, assim, todas as orientações são muito, muito, muito bem didáticas, é bem explicado. Você chega numa forma que você não enxerga as coisas e hoje você fala, poxa, por que eu não tinha essa visão? Como eu não consegui enxergar isso antes? E é muito engraçado e está sendo muito, muito bom para mim. Você está num relacionamento ou está se preparando para entrar? Agora eu estou preparando para entrar. Ok. Mas já teve outros que não deram certo e você veio aprender como fazer certo agora? Na verdade, o meu antigo relacionamento foi um casamento ao qual não deu certo. Ao qual eu via que eu era o errado. Eu sempre jogava a culpa, mas na realidade os erros estavam em mim. E eu não enxergava isso. Principalmente quanto à conversa. Uma coisa que eu não esqueço, ao qual você falou, é a atenção quanto à sua parceira. Porque eu chegava do meu serviço, ela chegava do serviço dela, eu sentava no sofá, ligava a TV e esquecia tudo. Então eu não conversava com ela, ela não conversava comigo, foi se distanciando, e hoje em dia não existe mais um casamento, né? Foram 7 anos de um casamento. Mas agora você está aprendendo como faz da maneira certa e com certeza esse passado seu vai servir somente como lembrete do que não fazer mais, não repetir. E aprendendo da maneira certa, você tem tudo para ser feliz no amor, encontrar a pessoa. Mas primeiramente tem que haver essa restauração pessoal. Você se preparar, você se tornar a pessoa que você precisa ser para fazer outra pessoa feliz, né? Então esse trabalho já está acontecendo dentro de você. E eu fico muito feliz de ouvir isso. Tenho certeza que se mais homens fizessem o que você está fazendo, a gente teria muitas pessoas mais felizes e não tantos problemas como a gente vê aí no mundo e nas notícias. Bom, Júlio César, muito obrigado. Obrigado também pela paciência e ficar esperando aí para dar o seu depoimento, tá bom? Ok, obrigado pela participação. A gente se vê na próxima quinta-feira e eu quero também deixar para o Júlio César um recado e todos os homens, aqueles que já assistem a nossas palestras, Pais e Filhos ou Terapia do Amor, que especialmente no dia 7 de novembro nós vamos ter a palestra dos Homens Excelentes. E se as palestras que falam de família, pai e filho, ou de relacionamento, homem e mulher, já ajudam você que é homem, imagine uma palestra dirigida somente para você, homem. Então, não perca dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã, no sábado, exclusivamente, um evento que acontece apenas uma vez por ano. Bom, eu quero agradecer a Regina, o Fernando e a Tayane, ok? Por compartilhar a história de vocês. Hoje está tudo diferente, não preciso falar, né? Graças a Deus, graças Tudo a Deus. mudado. E nós que agradecemos, né? E assim, estamos muito felizes mesmo por essa palestra,
foi que mudou a vida do Fernando, graças a Deus. E a minha também, né? Ok. Obrigado, Fernando. Obrigado eu. E Tayane também. Obrigada. Tá bom? Com certeza as duas mulheres na vida do Fernando estão muito felizes com o novo Fernando. Com certeza. Bom, obrigado, Raquel, pela Até participação. semana que vem, Renato. E nós voltamos com o assunto de pais e filhos na próxima sexta, mas a Escola do Amor Responde volta amanhã aqui neste horário e nesta emissora. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com e se você tem uma pergunta e quer mais informações sobre a palestra, esteja com a gente nesse domingo às 18 horas na Transformação Total. Você pode ligar também para o 0 Operadora 11 3573 3535. Até a próxima. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.